Estimados alunos, espero encontrá-los bem, né? Vocês estejam assistindo essa aula aí, bem empolgados, achando bom esse conteúdo que nós estamos vendo aqui, que é a ética do profissional biólogo, a ética do professor de biologia. Como eu havia prometido, vamos falar hoje sobre o biólogo e a conservação do meio ambiente. Nessa aula, eu quero mostrar para vocês uma estrutura sólida, destacando a importância prática e urgente da atuação do biólogo na conservação do meio ambiente. Bom, professor, para começar, podemos ver assim a urgência da conservação, né? Se a gente puder assim acompanhar as notícias, ver, né, alguns vídeos na internet, nós vamos ver que o mundo, né, anda passando assim por diversas situações que não se via há muito tempo. Desmatamento aumentando, perda de espécies, poluição, secas onde antes havia abundância de rios, cheias onde antigamente havia apenas deserto e também o uso indevido do lixo. E aí nós podemos se perguntar, qual o papel da ciência e do cientista diante desses desafios? Bom, antes da gente poder saber, né, o nosso papel, primeiro vamos ver o que é conservação. A conservação do meio ambiente não apenas protege o meio ambiente, mas ele também busca usar de forma sustentável os recursos naturais para garantir a sua disponibilidade para futuras gerações, como também a produtividade maior para as gerações que estão aqui. Essa palavra conservação ela difere da palavra preservação, que significa proteção integral, deixar as coisas intocáveis. Bom, então, nós podemos fazer uma conexão entre essa conservação e a nossa área, que é a biologia. Essa conexão é uma ciência fundamental para entender a vida e as suas interações, tornando os biólogos um profissional central nos esforços de conservação. Nessa aula de hoje, eu busco demonstrar como os conhecimentos, as habilidades do biólogo são aplicados na prática para conservar a biodiversidade e também os ecossistemas. Por que o biólogo é essencial para a conservação? Bom, gente, nós biólogos, né, vocês que estão aspirando, né, a ser biólogos, são aspirantes, estão adquirindo, né, um conhecimento aprofundado sobre os seres vivos, sobre as plantas, sobre os animais, sobre os micro-organismos. E aí nós estamos conhecendo as suas necessidades, os comportamentos, o ciclo de vida e também as suas interações ecológicas. Se a gente não entende, se a gente não conhece o que nós queremos conservar, a nossa conservação será ineficaz. Então a gente também busca ter um entendimento dos ecossistemas, estudamos os diferentes componentes bióticos e abióticos de um ambiente que se relacionam e funcionam, permitindo identificar desequilíbrios e propor soluções para esses desequilíbrios. Também, os biólogos, eles têm a habilidade de coleta e análise de dados. Nós somos treinados para coletar dados em campo, analisar e coletar dados em laboratório, analisar as informações complexas e interpretar os resultados para embasar decisões que sejam na área de manejo, mas como também na área de conservação. Os biólogos, eles buscam ter uma visão sistêmica, conseguem enxergar as conexões entre diferentes elementos da natureza e os impactos das ações humanas que podem acontecer em cascata dentro do meio ambiente. O envolvimento das pessoas ele é muito importante, pois o nosso planeta ele está em constante evolução. A evolução do nosso planeta, que é a biosfera, ele é influenciado pela evolução da matéria viva que está aqui, que se adapta e muda ao longo do tempo geológico. Bem, meus alunos, falando agora a respeito assim da influência da humanidade na biosfera, como eu estava dizendo, né, o biólogo ele tem um papel bem importante na conservação. Dentro desse assunto, nós vamos falar da teoria de Vernadsky. A humanidade, como uma nova força geológica, está transformando a biosfera em um novo estado, a noosfera, através do pensamento científico. O crescimento do conhecimento científico e suas aplicações estão alterando a condição da biosfera de maneira significativa e irreversível. Professor, como é que é isso? Bom, quem disse isso foi justamente ele, Volodymyr Ivanovich Vernadsky.
Ele foi um mineralogista e geoquímico ucraniano. Na verdade, na época, né, ainda era a Rússia, né, quando tudo era uma coisa só. Aí hoje em dia, né, é na mesma região da Ucrânia. Ele é considerado um dos fundadores da geoquímica, da biogeoquímica e radiogeologia. Ele também contribuiu para a fundação, né, na Academia Ucraniana de Ciência. Então, vejam bem, Vernadsky, né, o Dr. Vernadsky, ele apresenta a consciência humana e a inovação como potenciais forças positivas na formação e no cuidado do nosso planetinha, né, que é a biosfera. Essa perspectiva, né, dele defende uma visão otimista da intervenção humana no meio ambiente, sugerindo que o nosso intelecto pode aprimorar em vez de prejudicar o meio ambiente. Olha só mesmo, que interessante. Existe, né, uma publicação dele, que é a Noosfera, né? Ele introduz esse conceito. O que é essa noosfera? É a esfera da mente, esfera de conhecimento, da atividade mental da humanidade, sendo como uma nova fase da biosfera, onde o pensamento humano e a razão se tornam forças geológicas que moldam o ambiente. Vejam bem, isso contrasta com a visão tradicional da biosfera, que a vê como um sistema estático, onde a evolução é impulsionada apenas por forças físico-químicas e às vezes biológicas. Não, Vernadsky argumenta, né, nas suas publicações que a evolução da biosfera é influenciada pela atividade humana e pelo desenvolvimento do conhecimento científico, que é o que conhecemos como progresso. Para ele, a biosfera está em constante evolução, não apenas em termos de espécies, mas também em sua organização interna. E essa organização ela é moldada pelo pensamento humano, pelo nosso pensamento. Ele sugere, né, que a capacidade humana de criar e transformar o ambiente por meio da ciência e da tecnologia é um fator que altera a dinâmica da nossa biosfera. Então, né, nas diversas construções que tem pelo mundo aí, né, onde vocês podem ver aí na imagem. Outra coisa bem importante é que essa abordagem dele, né, do nosso Dr. Vernadsky, ela é mais holística, ou seja, ela integra aspectos sociais, culturais e tecnológicos na compreensão da evolução da biosfera. Enquanto visões tradicionais, elas tendem a ser mais reducionistas, não vejam como tudo ligado, né, focando apenas em aspectos biológicos e físicos. E as pessoas, né, que é a espécie, né, que atualmente domina a biosfera. Nessa teoria, Vernadsky traz também uma perspectiva científica mais otimista, já que, né, vê como tudo ligado, sobre o papel da humanidade na natureza. Segundo ele, a biosfera, né, o nosso planeta, é a camada de suporte à vida na Terra, evoluiu para aproveitar cada vez mais a energia e atuar em processos geológicos e biológicos por meio da matéria viva. A noosfera, agora, representa um novo estágio evolutivo, em que o intelecto humano molda e expande ativamente a biosfera em vez de destruí-la. E Vernadsky enfatiza mais que o progresso científico e tecnológico da humanidade ainda possibilita a expansão da vida e da capacidade de suporte do meio ambiente. E isso refuta os temores malthusianos, né, de que a superpopulação levaria a uma catástrofe inevitável, tanto que já aumentou a população em muito, né, desde a época, né, de Malthus e também de Vernadsky, e existe alimento para todos. Em vez disso, por meio da transformação racional e uso racional dos recursos naturais, nós podemos cultivar e preservar a natureza de forma responsável. A atividade científica humana é uma poderosa força geológica, como eu já havia falado, que impulsiona um progresso evolutivo. E esse progresso evolutivo promove o bem-estar, já que nossa vida hoje é muito melhor, né, do que há alguns tempos atrás, e também pode harmonizar o desenvolvimento humano com a sustentabilidade ambiental. Essas ideias dele, que não apenas uma publicação, mas são várias, são uma estrutura mais cientificamente fundamentada. E a gente lendo, a gente vê que é até mais esperançosa, na qual a criatividade e a inteligência humana se expandem. Nós humanos, nós não somos o que está atrapalhando, nós somos o que podemos resolver. E o potencial, né, do nosso progresso, da integração ambiental, desse conhecimento com a nossa razão. Bom, gente, depois dessa, né, ter bastante conhecimento, né, a respeito do Vernadsky,
vamos conhecer também as áreas de atuação nossa, né, dentro da conservação, agora, né, com esse novo conhecimento, que é o que a gente estava buscando, né, saber como que a gente pode auxiliar na conservação. Então a gente pode explorar as diversas formas como o biólogo contribui para a preservação. E aí posso até trazer uns exemplos práticos para vocês. A primeira delas é o que eu estava falando antes, a gente precisa desenvolver a pesquisa científica, precisamos conhecer o que a gente quer conservar. Então fazer um inventário de biodiversidade, descobrir e descrever novas espécies, mapear a distribuição desses organismos, fazer a ecologia das populações e das comunidades, estudar o tamanho dessas populações, as taxas de natalidade, de crescimento, de mortalidade, ver as interações que existem entre essas espécies, como é que é a predação, a competição, como que é a dinâmica dessas comunidades. Podemos trabalhar também na ecologia de paisagens, analisar como a estrutura da paisagem, a fragmentação que existe nos habitats, como que a gente pode fazer ou os que já existiam, os corredores ecológicos, afeta as populações e os processos geológicos. Dentro dessa conservação também podemos ver a genética, onde a gente estuda a diversidade genética das populações ameaçadas, evitando assim a endogamia e a perda da variabilidade, pois a genética, né, essa variabilidade genética, ela é essencial para a sobrevivência. E mais uma vez falando a respeito da biologia reprodutiva, entender como as espécies se reproduzem para planejar programas de reprodução em cativeiro e manejo populacional. Também já existem programas de repopulação, né, que podemos falar mais na frente. Outra área importante dentro da conservação, o monitoramento ambiental. Acompanhar a saúde dos ecossistemas e populações ao longo do tempo. Utilizar bioindicadores. O que é isso? Organismos sensíveis a alterações ambientais. E assim a gente pode avaliar a qualidade da água, do ar ou do solo. Monitorar os impactos das atividades humanas, a poluição, o desmatamento e também dos eventos naturais, né, que são os incêndios, algumas secas e também as cheias. A conservação ela pode ser administrada através do manejo e da gestão, manejo e gestão da vida silvestre, desenvolver e implementar planos para gerenciar populações de animais e plantas, seja para a conservação de espécies ameaçadas ou para o controle de espécies invasoras. Podemos trabalhar também no manejo de recursos pesqueiros, assim como também recursos florestais. E, mais uma vez falando, né, sobre a gestão das unidades de conservação. Eu falei na primeira aula, como que nós vamos fazer isso? Elaborando a execução de planos de manejo nas áreas protegidas, equilibrando conservação, a pesquisa, a educação e também a visitação. E, detalhando mais das áreas degradadas, planejar e executar projetos para restaurar ecossistemas impactados. As áreas degradadas existem, então precisamos fazer o reflorestamento, a recuperação dos rios, repovoar os peixes, tudo que for preciso. E o controle das espécies invasoras. Desenvolver estratégias para identificar, monitorar e controlar essas espécies exóticas que ameaçam a biodiversidade nativa. Tudo isso, como eu disse lá antes de falar da teoria do Vernadsky, tem que envolver as pessoas. Envolvendo as pessoas, educação ambiental. Informar e sensibilizar a sociedade sobre a importância da conservação e dos problemas ambientais. Engajar as pessoas, engajar as comunidades locais em projetos de conservação, principalmente quanto ao melhor uso e o descarte correto do seu lixo. O lixo ele pode virar dinheiro também na parte de reciclagem. E sempre que a gente puder, atuar na parte de políticas públicas. Legislação. Assegurar, né, que os governos na criação e implementação de leis e políticas públicas ambientais que visem a conservação, auxiliar a população e também auxiliar o meio ambiente. Participar na elaboração de planos de ação para espécies ameaçadas. Isso é na parte pública. Se for na parte privada, consultoria ambiental, elaborar estudos de impacto ambiental de grandes empreendimentos, podem ser estradas, hidrelétricas, indústrias. Relatório de impacto ambiental para pequenas e médias empresas. Essas pequenas e médias empresas podem ser oficina mecânica, pode ser lava-jato. Todas elas precisam ter seus danos avaliados e que a gente possa propor medidas para mitigar, né, os efluentes desse tipo de empreendimento. Bom, gente, além disso, temos aqui alguns projetos de destaque que existem no Brasil, né? Temos o projeto Tamar, que já vem fazendo um bom trabalho com as tartarugas marinhas.
Também já no Brasil nós temos o projeto Mico-Leão Dourado. Anda sendo utilizado com larga escala o aproveitamento das florestas, mas para isso tem que ser feito um manejo florestal. E esse manejo florestal, como também o manejo de recursos pesqueiros, é muito importante. Como eu disse, aumenta a produtividade, alimenta as pessoas, sem impactar tanto o meio ambiente. Tudo isso nós podemos utilizar satélites, drones, para monitorar, né, esse desmatamento e essa situação desses animais, demonstrando a diversidade e impacto da atuação, né, que nós temos como biólogos. E aí, deixar aqui uma deixa para vocês, né, os novos desafios e oportunidades. A pressão econômica, as mudanças, né, que estão acontecendo no clima e a necessidade crescente de adaptação, elas abrem espaço para bioinformática, aplicada à conservação, uso de tecnologias emergentes e soluções inovadoras baseadas na natureza. Então, nós temos muitos desafios aí que é lidar com essa pressão de desenvolvimento econômico. Mas, como eu falei, nós temos que alinhar a conservação com a necessidade da população. Senão, nós vamos estar sempre entrando em choque. E essa falta de recursos que existe na pesquisa ainda, né, é sujeito a descredibilizar o nosso trabalho. Mas aí, através do bom trabalho e da fiscalização e também da ética, né, que a gente pode estar melhorando essa situação. A necessidade do biólogo na conservação, ela só vem aumentando. Então, as novas áreas surgem e nós precisamos estar inseridos. A gente precisa ter um olhar dentro da conservação para a gente poder alinhar o que está acontecendo. E o biólogo ele é um agente da transformação na conservação, com conhecimento de ferramentas para entender, conservar, recuperar a vida no nosso planeta. E eu peço para vocês que valorizem a biologia e os seus estudos, pois elas podem contribuir para um futuro mais sustentável. E sempre reforçar que a gente precisa entender, proteger e recuperar a vida no nosso planeta. A conservação é um esforço coletivo e o biólogo ele tem um papel de liderança e conhecimento fundamental nesse processo. Para finalizar, quero lembrar vocês que se vocês não entenderam alguma parte assim, lembrando que logo abaixo do vídeo tem um cursor onde vocês podem arrastar o vídeo para onde vocês quiserem. Pode voltar para o início, voltar para o meio, voltar para algum ponto assim que vocês não tenham entendido direito. E aí a gente se vê, vocês podem compreender melhor, né? Ver de novo, ver mais uma vez e qualquer dúvida, procura a gente lá no ambiente virtual. A gente fica por aqui e até a próxima aula. Valeu!